Vai conseguir apresentar aí? Beleza. Começando agora, então. Oi, galera. Esse é o podcast... Peraí. Oi, galera. Bem-vindos ao FobiaCast, um podcast sobre ansiedade social, desenvolvido por eu, Mariana. E eu, Jefferson Rafael. E nesse episódio a gente vai falar um pouco sobre as nossas experiências e como a gente descobriu que a gente tinha fobia social e como isso foi afetando na nossa vida. Nesse episódio falaremos sobre nossas experiências pessoais e histórias de vida, como nós descobrimos esse tipo de coisa e etc. Isso aí. Eu pessoalmente não cheguei aí num psicólogo especialista para ver esse tipo de coisa, diagnóstico e tudo mais, mas porque acho que nem tem aqui, ou se tem é caro pra cacete, é tipo 150, 200 reais a consulta. Sim. Aí acaba que é caro demais, proibitivo. Que tem público, dizem que é péssimo e tudo mais, mas qualquer dia eu vou ir no da faculdade, que dizem que tem Faculdade atendimento. Na UFRJ dizem que tem lá atendimento psicológico e tudo mais. Daí eu já vou ir até lá para me consultar, fazer um diagnóstico. Sim. Mas o que me fez deduzir isso foi minha reação em lugares, não em todos os lugares, é isso que é o estranho, mas em certos lugares com várias pessoas e tudo mais. Sim. No caso seria o Parque Natural daqui da cidade. Sempre quando eu ia lá e tal, senti um desconforto, sei lá, meu próprio corpo reagia como se fosse pesado demais, minhas pernas, aí parecia aquela sensação de tipo, o corpo tá pesado, aí você tenta andar mais rápido para sair daquela situação horrível, aí você tenta andar mais rápido, aí parece que vai ficando mais pesado, com a perna mais pesada, andando devagar, e quanto mais você tenta andar mais rápido, mais devagar parece que você tá andando, aí fica uma sensação de que tá todo mundo te olhando, e caraca, tá todo mundo me olhando, preciso sair daqui rápido. É uma sensação horrível, mano. Provavelmente na prática deve ser alguns segundos passando pelas pessoas, só que pra você é uma eternidade e é horrível. Isso sempre acontecia comigo. Era desconfortável demais, de verdade. Aí eu pesquisei sobre isso na internet, daí eu fui parar sobre fobia social, ansiedade social. Me identifiquei com sintomas. Daí eu fui parar naquele grupo da Sara, não sei se você tá lembrado dela. Daí por volta de fevereiro. Foi o primeiro grupo que eu entrei, foi lá que eu te conheci também. E depois você que fez um grupo sobre isso, né? Aí ela saiu, simplesmente abandonou tudo, as redes sociais. Daí ela não deu. Ela abandonou o grupo e não deu admin nem pra mim, nem pra Luana. Aí eu fui lá e criei esse outro grupo junto com a Luana. Aí eu pesquisei sobre isso e me identifiquei com os sintomas, só que eu não fui num psicólogo para fazer um diagnóstico oficial e tal, e me dar os remédios ou tratamento. Entendi. E você, como é a sua história com a ansiedade social? Então, antes eu queria comentar aquilo que você falou do psicólogo. Sim. É que eu sei que realmente as universidades públicas elas oferecem atendimento psicológico gratuito. Eu não sei dizer assim todas, mas que eu saiba, as universidades federais elas oferecem e você pode estar indo e se você estuda, né, você pode estar indo lá que eles vão te atender. Eu não fui ainda na minha porque
agora tá sendo online. Online é péssimo, né? Porque é na sua casa. Mas eu pretendo ir quando voltar ao presencial. Pior que eu Mas não sei nem onde é que é, mais ou menos, onde é que fica na universidade que eu faço. não. Porque Então, o campus da universidade é, tipo, gigantesco. É literalmente uma ilha. É grande pra caramba. eu imagino. Daí FRJ, né? eu nem conheço direito. Tipo, eu nunca andei em certos lugares lá, que é muito grande. Daí eu só fico só no lugar onde eu estudo e só. Aí eu não sei se é naquela... Como é que é o nome? No hospital universitário que tem lá. Não sei se é lá ou se não é. Aqui é relacionado à assistência estudantil. E aí é Assistência estudantil, né? no mesmo prédio, aí ali do lado que fica. Eu vou procurar. Você se sente à vontade assim em festa? Não muito. Eu não me sinto, não. Não muito, na Não é real. meu tipo Eu de sempre fico no canto. atividade. Mas Eu sempre enfim, fico num canto. a minha experiência descobrindo. Então, desde a infância eu já tive uma timidez considerada bem extrema. A partir da medida que eu fui crescendo, isso foi melhorando. Creio eu que por causa da exposição, né? Eu creio que quando eu era criança, eu tive crises de ansiedade. Eu tinha os sintomas da respiração acelerada, coração, batimento cardíaco acelerado, mas né, na escola, a coordenação não tinha conhecimento sobre isso, sobre ansiedade social, sobre fobia social. Então, eu acho que eles achavam, na verdade, que era desculpa para sair de aula ou alguma coisa, sair da aula ou alguma coisa assim. Mas eu fui crescendo, com a exposição eu fui me acostumando, essa timidez extrema foi diminuindo e ok, né? Nunca fui nunca fui boa na questão de relações sociais, manter amizades, etc. Mas, ok, eu pensava que era timidez, né? Todo mundo pensa, essa pessoa é só tímida, muito tímida, muito fechada, muito introvertida, ok. Foi no ensino médio que a situação começou a se agravar realmente. Como assim se agravar? Eu comecei a me isolar mais. Eu já não era muito de relações sociais, de conversar. Mas no ensino médio, eu entrei Você ficava sozinha na sala de aula? Não, eu saía. Eu só não... Como eu posso explicar? Eu fazia, etc. Eu me relacionava com as pessoas. Mas chegava um momento que eu começava a me afastar. Eu não conseguia manter as relações, entendeu? Eu não sei se você se identifica com isso. No meu caso, no ensino médio, foi tipo assim, entre o final do ensino fundamental e o começo do ensino médio, os meus amigos que me acompanharam e tal, alguns repetiram de ano e continuaram, e outros passaram, mas acabaram indo para outras turmas, né? Aí eu acabei ficando sozinho. Daí eu, sei lá, eu meio que ficava sozinho na sala e tal, só na minha. Eu ficava na biblioteca. Eu também. Eu sempre fico, amei. quando eu chego, só que na biblioteca é só na faculdade agora, mas na época da escola eu ficava na biblioteca, mas quando tinha que ficar na sala, eu só ficava lá quieto no meu canto, sozinho. Aí, tipo, sei lá, ninguém entendia nada. Eu entendo. Tem essa coisa assim de você querer, né, se relacionar mais, mas é meio que um bloqueio às vezes que você tem, que você não consegue.
sem falar, tipo, eu não sei se já aconteceu com você umas situações do tipo, eu sou do tipo que pensa demais antes de falar alguma coisa e tal, Sim, porque sim. como eu tenho péssimas habilidades sociais e tudo mais, eu sempre penso, tipo, 1 milhão de vezes no que falar, no que fazer. Aí, nisso de ficar pensando no que falar, fazer, você meio que cria uns diálogos na sua cabeça do que a outra vai falar, o que você vai fazer, o que a outra pessoa vai fazer. Aí, meio que acontece, eu não sei, eu não consigo explicar, eu só sei que tem vezes que acontece Sim. situações do tipo, a outra pessoa lá longe, você enxerga outra pessoa longe, uma pessoa conhecida e tal, tá? E essa pessoa tá se aproximando e você fica pensando na sua cabeça, o que que eu falo, o que eu falo? Eu falo, oi, boa tarde, bom dia. Daí você, Sim, aí, entendo bem. quando chega no momento de falar, você chega com uma ansiedade, um estresse enorme, aí sai 2 coisas ao mesmo tempo, sai bom dia misturado com olá, daí sai um troço estranho, velho. É muito esquisito, já aconteceu comigo várias vezes. No colégio, na rua. É. E é sempre situações bobas, tipo, a pessoa tá perguntar como foi a prova. Aí você fala um monte de coisa enrolada, nada a ver e vai embora. A Uhum. pessoa deve ficar pensando que eu sou maluco e tal. Então, Caraca, dá nem pra entender. Nem eu isso é entendo muito da porque eu... ansiedade também, né? É, Muitos dos caraca. comportamentos que eu tive, eu entendi, né, com o atendimento psicólogo, da psicóloga, porque eles eram causados e não era uma coisa assim que eu não pudesse, assim, né? Claro que na hora que você tá ali, você tá na situação, você tá ansioso, Acontece você, tão rápido e tal, você nem sente direito, só acontece. sim, você pensa que você não pode controlar aquilo, que você não pode mudar aquilo. Mas aí eu percebi que eram, assim, a ansiedade que estava atuando ali sobre você, armadilhas do seu cérebro, na verdade. E aí você vai identificando isso e você vai sabendo como evitar, como lidar melhor com isso. E Uhum. é isso, por isso que é bom o bom do atendimento psicológico, entendeu? Mas é realmente isso daí que você falou. É a ansiedade agindo sobre a gente, né? Mas eu acho que o que faria mais efeito sobre mim seria mais remédios e tal do que o próprio tratamento em si. Remédios. Porque na prática, quando, sei lá, você é submetido àquela situação de estresse, você nem pensa direito na real. As coisas só vão acontecendo e a sua mente tem tanto pensamento, tanta coisa acontecendo, nervosismo, É. frio na barriga, que você não tem meio controle sobre seus pensamentos, só vai acontecendo. É horrível também. O mais Sim, horrível de tudo, velho, é tipo assim, o mais horrível de tudo é, às vezes, quando você presta atenção, sei lá, nas expressões das pessoas, a situação constrangedora acontece, e aí você presta atenção nas expressões constrangedoras das pessoas. É horrível, torna tudo pior. E depois você fica pensando naquilo e remoendo. Como é que é o nome? exato. Pensamentos ruminantes. Você fica remoendo aqueles pensamentos toda hora, mano. Você nem controla, simplesmente aparecem ali e você fica remoendo esses pensamentos. É horrível. É horrível. É, né? O pior parece. Eu tava até falando com uma amiga esses dias, parece que o pior vem depois, É porque você fica lembrando e lembrando. flashback toda hora. Aham. É Mas pior. é exatamente isso. Tanto é que, tipo, tem certos lugares que eu até evito passar, porque provavelmente eu vou, vou encontrar com aquelas pessoas, então vou evitar passar por ali. E tem lugares que nem dá pra evitar passar. Aí é horrível. O que me ajudou a identificar também foi essa questão dos sintomas. Assim, eu sei que cada caso é um caso, você tem Uhum. determinados sintomas, eu posso ter diferentes, mas foi identificando isso e pesquisando, etc., que eu pude saber o que eu tinha, na verdade, né?
porque chegou um momento em que eu percebi que não era mais uma coisa, não era mais timidez. Isso aqui não é só timidez. Aham. Tipo, a partir do momento que você começa a ter problemas na sua vida, evitar Sim, ir para certos lugares ou fazer tais coisas na sua vida, aí meio que se torna um problema. É bem mais que só uma timidez, só uma coisinha qualquer. eu comecei a me isolar a propósito da escola, de frequentar a escola. Isso foi se desenvolvendo muito mais, né? Até que chegou um tempo em que eu já estava começando a desenvolver depressão. Então, assim, cada caso é um caso, cada pessoa desenvolve de um jeito diferente, mas isso foi o que me ajudou principalmente, e o que me ajudou e que tem me ajudado muito é ter frequentado a psicóloga. Foi por 6 meses, aí eu saí, né, porque, como eu falei, eu fui pelo SUS, atendimento gratuito. Eu não sei dizer se em todas as cidades tem essa opção, aqui na minha cidade tem, mas foi muito bom para mim. Você, no caso, falou que você não tem muita confiança, né, em Eu não atendimento confio tão bem. gratuito. Então, tipo, duas coisas. Eu não confio tão bem, porque as pessoas costumam falar muita coisa ruim do psicólogo de hospital público e tudo mais. Eu já fui também, não em psicólogo, mas hospital público para outras coisas, e é horrível, pô, deve ser ruim também. E também, por causa do tipo, fazer isso na minha cidade, sei lá, parece algum conhecido. A espalha esse tipo de coisa, cidade pequena. Meio bosta. Cara, Assim. quando Eu eu fui, prefiro eu fazer pensei, isso bem longe. Prefiro fazer bem longe, lá na UFRJ, tá longe de casa. sim, quando eu fui, eu morava na casa no município, e é muito pequeno. Então, assim, eu fui me consultar no postinho, que é do município, que é onde todo mundo vai. Então, eu pensei assim, sim, poderia ser do caso de algum conhecido me reconhecer ali, mas Meio que taxar essa de louco questão da porque a pessoa saúde tá. Meio que é taxar de estritamente... louca porque tá no psicólogo e Sim, pode tal. falar. Não, mas é estritamente sigiloso. Sim, eu não sei. A minha pronúncia é péssima, cara. Enfim, é estritamente proibida a divulgação das informações que você compartilhar ali. Tanto que, como a enfermeira que eu falei, mesmo entre os colegas de trabalho dela, ela me conferiu que ela não tem permissão para falar sobre isso. Eu fui encaminhada para o psicólogo, na verdade, da cidade. E, assim, tem muito sigilo ali. Agora, na questão de encontrar conhecido, é mais mudança de mentalidade, porque eu fui desde antes trabalhando isso, tipo, de não me importar com o que as pessoas pensavam, de ir trabalhando no que isso ia atuar na minha vida. Tipo, beleza, eu tô fazendo alguma coisa agora, a pessoa tá olhando, tá tendo alguma opinião sobre isso, mas eu tô fazendo isso por um objetivo meu, né? Por uma coisa que eu quero alcançar. Daqui a alguns anos, quando eu tiver alcançado isso, ou enfim, daqui a alguns anos, etc., quando eu estiver dando seguimento à minha vida, será que essa pessoa vai se lembrar do que eu tô fazendo agora? Será que isso vai ser importante? Entendeu? Tipo, e também tem o fato de que as pessoas estão sempre concentradas na própria vida, né? Não é assim. Então eu fui mudando a minha mentalidade em relação a isso, e eu acho que é o único jeito da gente lidar com isso também. Mas é uma questão bem difícil mesmo, o medo de julgamento, né? O povo aqui é fofoqueiro demais. Entendo. Onde você mora não é uma cidade pequena, né? Mas É uma cidade pequenininha, tipo, se eu não me engano, deve ser o quê? Uma das 10 menores cidades do país. É a mais densamente povoada. Mas ela é bem pequenininha mesmo.
Pô, fofoqueiro pra cacete. Lá no município é um pouco também, mas eu fui trabalhando isso. Mudança de mentalidade, porque não tem jeito de lidar com isso, não. Eu meio que tento manter esse tipo de mentalidade, mas tipo assim, sei lá, eu crio essa mentalidade em casa, aí na hora de sair, pá, toda essa mentalidade que eu criei, filosofia e tudo mais, cai por terra, simplesmente desmorona. É mais ou menos assim comigo. É, né? Eu não consigo manter É firme difícil. essa convicção. É a mesma coisa que eu falei de como como a minha timidez foi se tornando menor. Foi por exposição, foi por Sim, experiência. A cada ano, a cada dia, né, me expondo no, aquilo foi desse jeito. no meu caso, eu tentei, eu meio que me expus, tentei me expor sem conhecer essa técnica da exposição, mas na real, quando eu parei para pensar, para observar, era uma exposição, mas era bem de leve, porque o lugar fica cheio mesmo de manhã. E de manhã é o melhor horário para ir para lá, porque o sol não está tão quente assim e tal. E eu evitava esse horário justamente porque fica cheio demais. Eu ia num horário, sei lá, próximo do meio-dia, que está mais vazio, bem mais vazio, e eu conseguia fazer as coisas de boa ali, tranquilo. E aí as pessoas vão ficar falando, puxa, você tá indo nesse horário e tal, sol Sim, quente. sim. Só que é bem melhor nesse horário que tá mais vazio, bem mais tranquilo do que num horário mais de manhã, que é o melhor horário, só que tá bem mais cheio. Fim de semana e feriado então piorou, porque aparece um monte de gente, aí criança andando de patinete, pior ainda. Uma coisa que funciona pra mim é que, tipo, eu posso, se eu tiver com alguma pessoa que eu tenho intimidade, eu vou tranquila, assim, mesmo que esteja uma multidão muito grande, eu vou tranquila, porque funciona pra mim, eu não sei porquê, mas quando eu tenho alguém que eu tenho intimidade do meu lado, eu me sinto mais, como eu posso dizer, mais segura, Na não sei. vontade, eu também É, sou meio mais à assim. vontade. Eu também sou Mas assim. agora, por exemplo, eu precisava começar a fazer exercícios, pelo menos caminhada. Mas eu não me sinto à vontade de fazer sozinho aqui na minha rua, na minha vila. Essa é uma coisa que impede também um pouco. Fazer atividades físicas, É, no caso, por exemplo, frequentar a academia. Eu é, não me sinto nada à vontade. porque é um ambiente Nem fechado e sozinho. tal. Ambiente fechado com um monte de gente. Ainda mais, tipo, academia, que costuma ser um lugar com todo mundo um reparando no outro, forte demais, ou fraco demais. Ele é frango, olha só, muito fraco. Olha só o que ele puxa. Um monte de gente analisando, acaba intimidando mais. Sim, eu fico pensando assim. Você Claro que tinha falado, pode falar. você tinha falado de experiências na infância, de que desde pequeno você era tímida e tudo mais. Eu hoje lembrei, estava lendo sobre, eu tinha lembrado sobre um experimento, aconteceu na década de 1930, estudando introversão e extroversão, e eles tinham feito isso com bebês de meses. Daí eles perceberam que bebês que reagiam a algum estímulo, a sobreestímulos, tipo um balão estoura próximo a eles reagem chorando, esperneando. Esse tipo de bebê, ele cresce e se torna introvertido. Então, eu tinha lembrado que quando eu era pequeno, eu devia ter o quê? Uns 3 anos, 4 anos de idade, meu tio tinha me levado numa escola de samba e lá tava rolando uma batucada alta pra cacete, muita gente. E eu lembro, veio vagamente, que eu tava chorando pra caraca.
aquilo aí era muito incômodo pra mim. Daí eu lembrei desse experimento, caraca, velho. Esse tipo de ambiente me incomodava bastante, começava a chorar, era Uhum. muito ruim. Agora E, que você falou, eu lembrei que eu tinha reações negativas também com alteração de voz, quando eu era criança também, na infância. Parece que o que a gente vive na infância vai moldando a gente pro resto da vida, né? é, São, a gente nem percebe assim, a gente pensa, isso não vai afetar muito, mas a verdade é que as situações que parecem simples, pequenas, que a gente vive quando a gente é criança, parece que isso fica de alguma forma no inconsciente, no é, subconsciente, e vai de afetando alguma o forma nosso mexe. comportamento. Eu sempre tive esse problema com multidões, tipo, multidões sempre foi desconfortável, começava a chorar e tal. Teve um outro episódio também na minha vida, só que aí eu já era mais grandinho, devia ter uns 5 anos, 6, 5 anos, que a minha mãe tinha me levado num show, daí, na época eu era tão pequeno que meu rosto batia, sei lá, na bunda da pessoa, uma pessoa adulta, Sim, na cintura, na bunda, assim. Daí ela me levou num show, aí o show tava lotado. Aí eu só enxergava só a bunda de todo mundo assim na minha frente. Daí eu senti uma sensação claustrofóbica, sabe? Como se sim, fosse me sim. esmagar. Caraca, vai me esmagar aqui. Eu comecei a chorar. Esse tipo, mais o barulho, a multidão e tudo mais. Sempre esses ambientes foram sempre ruins pra mim. Sempre evitei o máximo possível. Eu nunca fui de frequentar, mas no meu caso, o que realmente afeta, por incrível que pareça, é a questão de idade. Por exemplo, eu me sinto muito mais confortável no ambiente com pessoas mais velhas. Eu vou falar, eu não me sinto, como eu posso dizer, não tenho jeito de interagir com crianças. Não tenho o menor Uhum. jeito, Eu ok? também não. E nem Tipo paciência. assim, a maioria interage com as crianças, tipo, tratando como crianças. Só que eu não consigo, eu trato Gente, como não adultos e consigo. tal. Não. E pessoas da minha idade também. Por isso que, como eu falei, eu comecei a me isolar da escola, porque foi chegando um momento em que eu começava a me dar crise de ansiedade com a ideia de ir para a sala de aula, porque na minha escola eram 50 pessoas por sala de aula, né? Claro que era Instituto Federal, então algumas pessoas iam desistindo e o número ia diminuindo. Aí ficava pelo menos 30 pessoas, 28 pessoas. Mas era uma sala relativamente média, não era muito grande, e eram bastante pessoas, e eu acho que eu nunca tive muito jeito de me relacionar com pessoas da minha idade. Então, assim, eu nunca senti muita ansiedade. Como, né, a gente tem vários níveis de fobia social, tem pessoas que não conseguem sair de casa, É, ir no supermercado, interagir com o vizinho. Essas situações cotidianas foram mais tranquilas para mim. Eu não mas eu sei se por também. causa da exposição, por causa da experiência, porque a cidade onde eu moro as pessoas são muito, como eu posso dizer, elas estão sempre interagindo. Você passa na rua e um desconhecido vai sempre te dar bom dia. É Uhum. muito, as pessoas são muito expansivas, eu não sei se essa palavra é correta por aqui, muito abertas. Mas em relação a pessoas da minha idade, interagir e foi o que me causava ansiedade. Por isso que eu penso que isso é uma coisa meio estranha até, né? No meu caso, eu nunca fui bom interagir com pessoas de nenhum tipo de idade. Eu sempre tive problemas com esse negócio de convenções sociais. Eu já devo ter falado isso lá no grupo. Que eu sempre Sim, eu lembro que bato você nessa falou. tecla de convenções sociais que você tem que passar por tal lugar, aí cumprimenta a pessoa, sei lá, bom dia. Aí tá de dia, bom dia. Tá de tarde, boa tarde. De noite, boa noite. Eu sempre esqueço ou dá um branco, eu não sei o que acontece, que eu sempre dou bom dia, mesmo de noite. É muito comum. Tá de noite, eu dou bom dia, sai automaticamente.
Sim, eu Meio que fiz isso hoje, inclusive. sai bom dia assim automaticamente, a pessoa vai lá e corrige. Mas Porque eu nunca me dei bem com esse tipo de coisa. a gente faz assim, a gente dá uma risadinha assim pra disfarçar e é isso aí, corrige também. É muito comum, nunca me dei bem com esse tipo de coisa. E não sei se aí na nossa cidade também é assim, mas aqui, caramba, os idosos costumam ser, tipo, muito carentes, velho. Daí a pessoa dela ali sossegada e tal, e a pessoa quer puxar assunto, falar pra caramba. E quando você não fala, a pessoa fica bolada com você. Aí Eu você vou não te fala. falar, eu vou te falar que eu acho que aqui tem muito disso. Eu acho que foi isso que me fez me acostumar, porque aqui é sempre assim, inclusive, o que aconteceu também no meu caso? Desde que eu era criança, a minha mãe me levava na igreja. E é muita interação lá, né? As pessoas. Quando eu era criança, eles diziam que eu era uma criança muito fofinha. Então as pessoas amavam interagir comigo. E eu era muito tímida. Ficava muito fechada, muito na minha. Mas mesmo assim, as pessoas ficavam interagindo comigo, puxando conversa. Pessoas idosas. E na igreja, assim, né? As pessoas estão sempre interagindo, querendo saber, conversando, etc. Eu acho que isso me ajudou um pouco nesse quesito de interações cotidianas, sabe? Não, no meu caso, a igreja, acho que foi até ruim, porque toda vez que eu ia lá na igreja tinha sempre aquelas coisas de gente endemoniada. Não sei se na sua igreja também Sério? tinha isso. Daquilo me Então, dava maior medo, velho. Aí eu ficava, caraca, velho, tá falando grossão. Aí eu, caraca, tava com maior medo. Eu odiava ir pra igreja por causa disso. Caraca, dá muito medo. sim, eu já fui em uma, né, igreja evangélica que teve isso e eu não me sentia à vontade. A minha era católica, então era um ambiente bem calmo, Aham, né, mano, a igreja maior católica parte é bem das mais vezes. tranquila. É Eu bem também mais sou uma pessoa bem suave. calma, acho que isso influenciou também. Daí sempre quando minha mãe ia na igreja, me levava junto, porque eu era pequena, não tinha com quem deixar, aí me levava junto. Aí o pastor fala, tira as crianças daqui, não sei o quê, porque vai ter descarrego e tal. Aí eu não gostava de ir pra aquele lugar onde ficam as crianças, ficar longe da minha mãe e tal. Daí eu continuava ali. Aí, caraca, aí rolava aí sessão de descarrego e tudo mais. Eu, caraca, velho, tava com o maior medo disso. Eu fui uma vez e nunca mais voltei, não. Eu respeito, né, a religião de cada um, É, mas eu não me sentia à vontade naquele ambiente. dá muito medo. Coração disparado, caramba. Demais. No meu caso, a experiência com ansiedade social surgiu depois de velho já, na adolescência. Tive problema com urticária colinérgica, fiquei uns 3 anos, 2 anos na verdade, 2015, 16, 17, em casa, sem sair, eu saía, tava indo na dermatologista e só, e fiquei, tipo, muito tempo em casa, longe das pessoas e tudo mais, só as pessoas aqui da família. Daí eu acho que isso meio que destruiu o pouco de habilidades sociais, digamos assim, que eu tinha, ao ponto de eu ter essas reações negativas Sim, entendi. ao estar com outras pessoas e tal. Foi aí que eu tive esses problemas. E eu reparei em outras pessoas falando meio que a mesma coisa, de que depois dessa pandemia e tudo mais, isolamento social, que a pessoa meio que teve problemas para interagir. Essa é uma coisa também, né? Eu tô reparando que, assim, você fica um período muito grande sem sair de casa, sem interagir com as pessoas fora de casa,
E quando chega um momento que você sai, parece que se torna mais difícil do que antes. Por isso Uhum. que uma etapa do meu tratamento foi estar constantemente se expondo nisso de exposição, sabe? É Porque como se fosse um músculo que você tem que ficar treinando ele, exatamente, senão atrofia. é exatamente isso. E tem essa questão também, tem várias pesquisas que foram feitas em relação à pandemia, e tem muitos adolescentes, pessoas de várias idades, na verdade, relatando que elas têm desenvolvido uma maior ansiedade social depois desse tempo Uhum. de quarentena. É, Foi um tempo muito grande de quarentena também, né? sim. Então, assim, é outro fator que, pelo menos, eu percebi que pra mim isso influencia muito. Até agora, a gente ainda tá em quarentena, não sei se você tá indo pras aulas na faculdade, eu não sei como tá funcionando, mas aqui eu vou ficar até março do ano que vem pelo EAD. Então é até lá que eu fico aqui dentro de casa e não tenho uma necessidade muito grande de sair, entendeu? Aqui no caso meio que tá na dúvida. A justiça tá mandando voltar, só que a reitoria da universidade tá tentando lutar contra isso, tentando no máximo, retornar com aulas em laboratório, no máximo. E de resto, aulas teóricas vai continuar EAD também. Aqui teve isso da justiça também, mas a gente continua com EAD, porque é um risco muito grande, é muita circulação de pessoas dentro da universidade. E eu Então, acho, mesmo que a gente esteja tendo a vacina aqui, ainda tem esse risco. no caso, eu acho que até, por exemplo, experiências negativas, tipo, no meu caso aqui morando no Rio de Janeiro, a pessoa é assaltada, pode ter um efeito de gatilho, digamos assim, naquele problema que a pessoa tem de, beleza, agora eu não vou mais sair de casa porque eu posso ser assaltado, e isso pode exacerbar a potencial de ansiedade que ela tem, ansiedade social que ela tem, devido ao ambiente que ela vive também. Sim. É muito complicado. Eu já Isso tinha pensado também. sobre isso, que vira e mexe, eu também tenho problemas em sair também por causa dessa questão da segurança e tudo mais. Isso também pode ter uma influência das notícias, da mídia, você acha, por exemplo? Pode ser. Porque, assim, pra mim, é uma coisa que eu vou falar. Eu nunca tive muita segurança. Agora eu tô num bairro que eu não posso dizer que seja muito seguro. E eu já fico com muita segurança de sair aqui. Aí, Uhum. cada vez mais notícias de assalto, de abuso por aqui, de sequestro. É, E você vai vendo isso, você vai absorvendo isso. E isso piora ainda mais a insegurança que você já tem de sair, né? é, pior ainda mais. Principalmente. Eu não tenho boas experiências aqui nesse bairro. Então, quando eu saio, eu sempre saio pelo ônibus. Eu não gosto de sair a pé. Não é Por exemplo, pensando. no meu caso, quando eu volto da faculdade, eu evito ao máximo ir de BRT. Que BRT, caramba, cara, é horrível. Passa por lugares muito perigosos. BRT é o ônibus, né? BRT é um ônibus que tem aqui, é Ah, um tá. tipo de ônibus que tem lá na cidade do Rio. Daí eu evito ao máximo. Tanto é que a polícia toda hora entra lá, aí pega pessoas e tudo mais. Nossa, imagina. É horrível, eu evito. Eu vou de ônibus mesmo. Demora pra caramba, mas vale a pena. Mentalmente é mais tranquilo. Você vai psicologicamente mais tranquilo e tal. Para Exatamente. o BRT. E sempre rola barraco, briga. É horrível, mano. Então, mas é isso que você falou. No meu caso, eu prefiro de ônibus porque é mais mentalmente, eu me sinto mais mentalmente segura e Uhum. estável.
por conta dessas experiências e desse medo que você vai ficando, né? Tanto com o que já acontece, quanto com o que você vai vendo. Seja pelas notícias, seja pela mídia, etc. Uhum. Aqui era um lugar bem tranquilo. Tá ficando mais violento, Muito parece. perigoso. Tá, Teve uma época aí no Espírito Santo que teve aquele lance de greve dos policiais, né? Que rolou saques, aí o pessoal começou a saquear a loja, aí ninguém saía de casa. Exatamente. Aí acontece fuga da prisão, fuga em massa da prisão. Inclusive, teve uma vez que eles passaram perto de casa, porque os fugitivos, no caso, porque na minha casa, no caso, na fazenda, no sítio. Então, assim, tá ficando bem perigoso, bem pior. Eu não sei se isso é em todos os lugares, mas aqui pelo menos tá assim. Porém, é isso, né? A gente tem que continuar praticando exposição, porque senão, quando a gente vai, e a gente vai ter a necessidade de fazer isso uma hora, sair, etc., seja para trabalho, seja para faculdade, outra coisa, se você ficar como eu posso dizer, evitando, né, essa situação, vai ser muito pior quando você tiver que fazer isso. Vai ser bem pior. E eu reparo que antes disso, antes desse período de quarentena forçada minha naquela época, eu socialmente, nunca fui fodão e tal, mas também nunca fui tão ruim assim. Eu cheguei a escrever aquele texto, não sei se você chegou a ler, eu compartilhei lá no grupo, falando sobre mim antes de 2015. Eu me lembro vagamente. Que eu nunca fui o expert em interação social, que socializa com todo mundo, mas nunca fui tão ruim assim com esses problemas e tal. Foi depois dessa quarentena forçada minha, digamos assim, que eu fiquei assim. Sim, sim. O músculo da interação social atrofiou de vez. É isso aí mesmo, músculo da interação social, porque atrofiou eu me lembro também que nessa questão de escola, depois das férias do ensino médio, que ficava um pouco, não sei, um ambiente estranho para você se acostumar em relação a interações sociais. Eu morava num sítio, era muito diferente, muito isolado da cidade, eu não tinha vizinhos por perto, então interações eram só com a minha família. E aí quando eu voltava para a escola, acabava que eu não tinha muito contato com os meus colegas, com os meus amigos durante as férias, e quando eu voltava ficava parecia que mais difícil a princípio. Como se fossem estranhos? Exatamente, é um pouco disso também. Meio que um bloqueio, sabe? Oi? Meio que um bloqueio, de certa forma. Você tinha falado que tinha estudado no colégio federal, né? No Instituto Federal. Não é um daqueles colégios que a pessoa tem que fazer provas e tudo mais para entrar? É um mini vestibulando, como uma professora minha me disse uma vez. É a vestibulinha. Passar por uma prova. O tipo de colégio melhor para pessoas mais introvertidas, fóbicas sociais, é pior? Porque o colégio que eu estudei, cara, era horrível de verdade. Eu estudei em colégio público, era horrível, era uma bagunça completa. E, eu sempre achei colégios onde a pessoa tivesse que fazer provas para entrar, selecionava os mais os mais estudiosos e tal. Isso de prova também é questão de estratégia, né? Tem aquela estrutura da prova de
mais fáceis, questões médias, questões difíceis e diferentes pesos para cada questão. Então, assim, teve gente que passou, que as pessoas elas vieram para mim e falaram, com toda certeza, assim, eu sei que eu só passei por sorte, porque eu não estudei nada para poder estar aqui, tanto no Enem quanto no IFES também. Mas E aí, tu estava falando sobre o Instituto Federal. sim, eu falei, você perguntou se era pior ou melhor em relação a pessoas com fobia social. Uhum. E eu posso dizer que para mim foi pior, porque eles são um pouco, eles cobram mais, sabe? Porque São mais rigorosos. eles querem formar você para a faculdade e também para exercer a sua profissão, né? Porque no Instituto Federal é ensino médio com técnico. Eu fiz técnico em agropecuária. E tinha muita apresentação, muito seminário, realmente eles cobram bem mais. Então tem a Essa coisa de questão da saúde apresentação mental sempre foi também. horrível. Oi? Essa coisa de apresentação sempre foi horrível, cara. É. Por Mas sorte, era tanto, mas tanto que tinha lá, que eu posso dizer que, tipo, é a mesma questão da exposição. Você vai treinando, e vai chegar uma hora que você vai se acostumar, que você já vai desenvolver estratégias e vai ficar melhor, vai ficar mais fácil. no começo acaba sendo uma tortura, mas depois com o tempo vai se acostumando. O pior é quando nesses momentos, sei lá, até a professora fica em cima de você, enchendo o saco, ou às vezes humilhando e tal. Essa questão é que eu queria falar que é bem relativo. Eu falei, né, que quanto mais você vai fazendo em questão de seminário, em questão de exposição, isso vai ajudar você a treinar, a se acostumar. Mas tem algumas que é demais. Tipo, um que eu fiz que era uma apresentação de inglês, que tinha que ser toda em inglês. E o professor, cobrava demais. Então, assim, chegou um momento que, não por conta de não saber, mas por conta do nervosismo, eu errei muito, eu errei demais na apresentação. E o professor perdeu totalmente a paciência. Então foi meio que uma questão de, ele queria humilhar? Não, ele não queria. Ele perdeu a paciência, mas foi uma situação que piorou na questão da ansiedade social, sabe? Isso ajudou pra Acho que o professor poderia ser um pouco mais compreensível nessas horas, sei lá. Sim, sim. Alguns professores acham que, em relação a alunos tímidos, eu vou falar alunos tímidos porque os professores não sabem, né? Eles não têm como saber. Esse aluno tem ansiedade social ou alguma outra coisa. Então, eles acham que te expondo, eles estão te ajudando. Mas eles podem estar piorando essa situação. Dependendo do jeito como expõe, mais piora do que ajuda. É tipo aquele caso da garota que abandonou a faculdade que eu falei pra você por causa daquela apresentação e ela se sentiu humilhada, né? Por uma coisa que para outras pessoas era uma coisa bem normal, mas para ela foi muito difícil em relação a isso. Eu acho que naquela matéria da BBC que você tinha mostrado falava sobre isso, né? É exatamente essa. Falava sobre isso. Eu não sei se você teve experiências ruins na escola também. Para mim foi difícil algumas partes, outras me ajudaram bastante a me desenvolver. Eu não cheguei a ter tanto, porque no período da escola eu não tinha muito disso, não. Eu não tinha desenvolvido esse tipo de coisa. Eu desenvolvi mais nessa época que eu tinha te falado. Sim, foi depois da escola. Eu já tinha uns 19 anos, 20 anos. Foi depois do colégio. Entendi. Então, assim, antes você pode dizer que era mais tranquilo, mas depois
do diagnóstico, Quarentena né, de forçada. urticária e do isolamento que realmente O que mais me pegou foi o isolamento. Tanto que na época, enquanto eu ficava em casa, praticamente todo dia eu pensava, caraca, como é que um problema de pele pode causar um problema psicológico na pessoa? Eu repetia isso direto, caraca, como é que um problema de pele causa um problema psicológico? Um problema de pele causa um problema psicológico. É questão. Porque Você acha que isso é ligado à questão de autoestima também, aparência, ou é só realmente interações sociais? acho que tem mais a ver com interação social. Que eu Né? notei isso comigo e teve uma garota daquele podcast que eu tinha jogado lá no chat, Gorila Bisonho, que elas, nisso que elas tinham excluído os vídeos do canal dela. Não sei se ela excluiu, ela falou que deu problema no YouTube e qualquer dia vai upar de novo os vídeos, mas sei lá, parece que ela ou privou os vídeos ou excluiu, porque ficou meio mal explicado. Entendi. Aí eu conversei com ela no chat lá do Instagram, daí ela tinha falado que estava com dificuldade de gravar novos vídeos devido a essa coisa da quarentena, que ela ficou muito tempo sem sair de casa e estava com Sim. a timidez dela, a ansiedade dela aumentou e ela estava com dificuldade de fazer mais vídeos e tal. Acho que deve ter sido também devido a isso que ela privou os vídeos, ou excluiu os vídeos do canal dela. Meio que deu uma crise de timidez, de ansiedade social, e ela privou tudo. E o canal dela era muito bom, cara. Era muito bom. E os vídeos dela, tem a questão, tipo, os vídeos antigos do canal dela, era de uma época, de 2014, que é aquela que eu falei que era antes desse meu período ruim de quarentenas forçadas. Foi praticamente a melhor época na minha vida e tudo mais de boa. E os vídeos dela é dessa época, e é meio nostálgico. A vibe dela lembra a vibe daquela época que eu sentia. E ela falando dessas experiências que eu me identificava, muito, muito maneiro. Eu fiquei muito bolado quando ela privou ou excluiu os vídeos, eram muito bons. Eu me identifiquei com isso também, porque já teve momentos assim que eu criei alguns projetos, por exemplo, como eu falei, eu sou muito de... Eu ficava na biblioteca e eu sempre gostei muito de ler e também de escrever. Inclusive, quando eu era criança, que eu costumava escrever mais, isso foi se perdendo, mas eu costumava até mesmo publicar livros, sabe? E também poemas. Eu tenho até hoje umas revistinhas. Que eu escrevia na época, que minha avó, ela me dava uns livrinhos da Disney que vinha no jornal. Sim. Daí eu fazia minhas próprias histórias, meus próprios personagens e ia escrevendo. Eu acho que eu tinha também, agora que você falou, mas eu não sei se é o mesmo. No caso aqui era Jornal Extra, tinha uma promoção que vinha uma revistinha da Disney, Branca de Neve. Acho que não é a mesma, não. Mas enfim, você também escrevia? Você escreve até hoje, né? Você escreveu lá no grupo. Uhum. E eu vi que você escreve muito bem, cara. Eu uso, a escrita para poder me ajudar com essa questão de ansiedade. Nas crises de ansiedade, eu costumava escrever muito. Inclusive, na minha pior época, eu escrevi muitos poemas que eu mostrava para as pessoas. Elas falaram que eram muito bons. E como que isso funciona? Eu consigo aliviar a minha ansiedade pela escrita, entende? Por que você não coloca lá naquele canal lá que eu criei, o Devaneios? Então, eu até compartilho esses poemas com poucas pessoas porque são poemas muito íntimos. Ultimamente eu parei de escrever porque eu sempre escrevo geralmente quando eu tô sentindo alguma coisa muito forte, seja uma crise de ansiedade ou outro sentimento, então não é sempre assim. Eu até tava pensando, eu tenho que treinar mais isso, né? Mas enfim, eu até costumava publicar livros e tinha outros projetos. Eu publicava em alguns sites os poemas, mas me davam como essa garota, umas crises de
ansiedade, de timidez extrema, e era muita vontade de apagar aquilo, sabe? Eu não sei porquê, não sei se era por... de repente, vinha um medo de julgamento, ou Aham, uma alguma coisa cobrança assim, excessiva. Uma uma cobrança cobrança excessiva excessiva, de si mesmo. de você continuar também com o projeto e você não conseguia, porque é estranho, né? Você começa um projeto, aí se você não vê que tem interações com as pessoas, com aquilo, você tá mais tranquilo, mas você quer que o seu projeto cresça. Mas aí É, quando ele começa a crescer, é um começa a vir a paradoxo. cobrança, começa a ficar mais difícil. É um Aí parece paradoxo. que você pode acabar abandonando aquilo por causa de uma crise de ansiedade, etc. E era o que acontecia comigo. E Aí muitas eu das parei de vezes é, escrever por conta disso. e muitas das vezes é até irracional, porque, né, no caso dela, ela já chegou a falar uma vez em vídeos recentes que ela tem vergonha daqueles vídeos antigos dela. E os vídeos são muito bons, cara. São muito, muito bons. Pois Não é, tem né? motivo para ter vergonha A daquilo. gente se E são cobra vídeos muito que também. inspiram. São vídeos que inspiram outras pessoas se sentem inspiradas e conectadas com ela, com o que aconteceu com ela, se identifica e tudo mais. É muito bom, ajuda outras pessoas também. É um conteúdo que ajuda outras pessoas. Sim. E às vezes a própria pessoa tem uma visão negativa daquilo que ela fez, sendo que na verdade é uma parada muito positiva na vida das outras pessoas. A gente vai fazendo as coisas e a gente vai melhorando. Por exemplo, eu comecei agora com Instagram, as pessoas costumam falar Bookgram, né? Que eu só posto resenhas de livro e conteúdo de livros, porque, como eu falei, eu vivo lendo. E aí eu fico olhando para algumas resenhas antigas minhas, né? E eu identifico vários defeitos que naquela semana, naquela hora eu não identifiquei. Tipo, meu Deus, não sei se é porque eu sou muito perfeccionista, mas você olha para uma coisa que você fez lá atrás e você começa a identificar muitos defeitos, muitas Daí é falhas. normal. Isso é normal. Muito. É normal em qualquer coisa. Eu, por exemplo, eu desenho, daí eu tenho um costume, é muito normal isso acontecer comigo, da situação ser, você desenha, termina de fazer o desenho, você olha para aquele desenho e você acha a coisa mais espetacular do mundo. Sim. Dias depois você retorna, vê aquele desenho de novo, você começa a ver os defeitos daquele desenho. É muito comum, desde pequeno é assim. Isso é péssimo, né? E a gente que tem ansiedade fica. Eu não lembro o termo que você usou, mas aqueles pensamentos relembrando e remoendo sobre isso. Aí É, pode acontecer isso, de você acabar abandonando um projeto, abandonando alguma coisa que você fazia por essa cobrança, autocobrança excessiva, uhum. enfim. Aqui tem uma parte que fala sobre dicas e conselhos. Tem alguma dica ou conselho para dar? Foi aquilo que eu tava falando sobre não exposição, não evitar muito. Eu até comentei um pouco sobre o psicólogo. Essa questão do psicólogo que eu queria falar é que eu percebi alguns casos de pessoas que me deixaram bem triste até, porque são pessoas que elas finalmente conseguem coragem para procurar atendimento psicológico, elas vão lá, infelizmente elas têm uma péssima experiência com o psicólogo em questão, e aí elas perdem totalmente a vontade de tentar outro psicólogo, outro profissional. Então, assim, cada caso é um caso, talvez você não se identifique com um profissional que você tentou da primeira vez. Talvez seja melhor você trocar, mas é uma coisa que me deixa triste, porque as pessoas abandonam a esperança de, por um tratamento, elas conseguirem lidar melhor com isso e tratar a ansiedade ou qualquer outra
outro problema Outro psicológico. problema psicológico, exatamente, que você tem. É Mas o, é la- isso. é o lado negativo desse lance, porque nunca não, mas não é algo do tipo, você vai no psicólogo e no primeiro psicólogo que você encontrar, vai resolver seus problemas. Às vezes é no terceiro, no quarto, no quinto. Pois A é. pessoa tá tão na bad que no primeiro ela já, quer saber, dane-se, isso aqui não funciona. E a pessoa desiste, né, de poder sair daquela situação. Daí por isso que é importante a pessoa participar desses grupos no Telegram, WhatsApp e tudo mais. Sim, esses grupos ajudam demais. Mesmo Que a que pessoa acaba as buscando pessoas... informação. Tem algumas pessoas ali que elas nunca falam, né, que elas nunca interagem. Mas É só de muito ler, raro, eu acho que já ajuda. mas elas meio que participam como espectadores. E é bem tranquilo, né? Esses grupos é uma coisa bem tranquila. Não tem julgamentos e tudo mais. Ninguém Exato. apontando o dedo pra ninguém. São situações semelhantes, então as pessoas se entendem melhor. Sim, aí, por exemplo, tem coisas que a pessoa pensa que é só com ela, porque, sei lá, no lugar onde ela vive, ela é a única que tem aquilo. Aí ela pensa, só eu tenho isso aqui no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Daí ali ela conhece pessoas que têm os mesmos problemas, as mesmas coisas que ela. Deixa ela mais, como se diz? Reconfortante, mais tranquila, sossegada. Acho que depois disso... eu ia te perguntar, mas você acabou falando, né? Sobre essa questão de como a ansiedade afetou a sua relação no trabalho, faculdade. A gente acabou falando durante o bate-papo. Então, acho que não Muita precisa... coisa acabou sendo falada durante o bate-papo, naturalmente. acho que é que eu queria passar também essa coisa, porque eu tava vendo umas pessoas que... Eu tô em outro grupo de fobia social e tem umas pessoas desesperadas porque elas não conseguem, sabe, tipo, sair pra trabalhar ou faculdade e elas dependem dos pais. Aí Sim, é elas ficam desesperador. desesperadas, achando que, né, os pais não vão estar ali pra sempre e elas não vão conseguir viver, sabe? Sim, Então, é tipo desesperador assim, esse tipo de coisa. por isso que eu coloquei aqui o porquê de você poder estudar, trabalhar, mesmo tendo fobia social, né? A pessoa vai precisar de procurar ajuda, mas ela pode sim sair dessa situação. E essa situação, cara, é desesperadora. Naquela matéria que você tinha compartilhado comigo, teve um caso do homem lá, o João, que era o nome fictício dele, que ele tinha perdido a mãe dele em 2003 e depois perdeu a namorada dele, que ela morreu com aneurisma. Sim. Aí ele não consegue sair de casa e tudo mais. E ele falou que a mãe dele tinha educado a ele, meio que super protegido ele. Ele não foi preparado, digamos assim, para encarar a vida quando ela morresse. Sim, E aí você imagina, a pessoa não consegue sair de casa, não consegue trabalhar e tudo mais, e não tem mais ninguém ali para ajudar ele. Imagina como é que ele paga as contas, o vídeo, a vida dele, sabe? É muito complicado, é muito triste. Eu não sei se foi você que enviou um vídeo do... Eu não lembro o nome do canal, é Spotnix, eu não sei como pronuncia direito. Foi você que enviou lá no grupo? Porque Eu teve enviei um monte também de vídeo lá no grupo, não isso, sei. o caso de um homem que ele também estava nessa situação de que ele precisava trabalhar e precisava se sustentar, mas por conta da ansiedade social ele não conseguia de jeito nenhum, ele estava desesperado. Mas ele conseguiu procurar tratamento. Aí o que aconteceu? Não foi uma boa experiência com um profissional em questão, e aí ele abandonou e voltou, né, para uma situação muito ruim. Sim, eu sempre penso naquela coisa de, mano, se eu tivesse condições financeiras, eu fosse alguém muito influente, eu criaria algum tipo de instituto de caridade, alguma coisa assim, para pessoas assim, com ansiedade social e tudo mais. Sim, seria muito bom, né? Porque é muito desconhecido. As pessoas não ajudar. conhecem fobia social.
ajudar com todo tipo de coisa, ajudar com desde alimento, roupa, esse tipo de coisa, a pessoa que não consegue sair de casa, a tratamento, contratar pessoas para isso, voluntários, psicólogos voluntários para isso, fazer vaquinha e tudo mais para ajudar, porque é desesperador ver uma coisa dessas. A pessoa não consegue sair e precisa sustentar e tudo mais, é desesperador demais. Por isso E que acontece. eu falei. E na história do João acontece duas coisas horríveis, a morte da mãe e da namorada dele, as únicas pessoas que ele consegue se conectar, ele perdeu. É horrível, mano. E eu não sei, parece que não tem conhecimento. Depois da quarentena, as pessoas estão falando muito sobre ansiedade social, mas antes não se falava muito sobre isso. E mesmo assim, não é assim uma abordagem realmente profunda sobre essa questão dessas pessoas, né? Tipo, os jovens, eles estão tendo uma dificuldade, mas acaba que não sendo como esses casos mais desesperadores que a gente vê quando a gente pesquisa mais a fundo. Sim. Por isso que eu falei um pouco sobre o atendimento pelo SUS, porque eu achei que foi muito bom. Eu não sei se eu tive muita sorte, mas pra mim foi muito bom. Algumas pessoas dizem que tem uma experiência ruim, mas, cara, é um atendimento gratuito e apesar de ser difícil de você chegar ali, de você ter coragem pra você ir ali, né? Principalmente se você for menor de idade, porque você vai ter que ir com algum familiar. Então, mas assim, é um atendimento gratuito, de acesso, por isso que eu quis falar um pouco. E, assim, mesmo que você tenha problema de confiança, quando você vê ali, vale a pena, né, conferir. Pelo menos conferir pode ser muito bom. Se não for, beleza, mas vale a pena conferir, né? Pelo menos experimentar e ver como é que é. Sim, sim. Então, pessoal, esse foi o podcast de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenha contribuído de alguma forma. E tem agregado algum valor à vida de vocês. Agregado algum valor, isso aí. E aí, a despedida eu vou deixar com você, que você tem mais criatividade pra isso que eu. Eu sou pouco criativo, vou dar só um tchau só. É isso aí, galera. Tchau, tchau.